Você assistiu Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete? Você assistiu Jaspion? Você assistiu Kamen Rider Black RX? Kamen Rider Black RX! Na TV Manchete? Então esse vídeo é pra você. Roda a vinheta pra gente adentrar o universo da TV Manchete com o Canal 90. Roda a vinheta! Claro, antes da gente começar essa programação aqui da Manchete, e claro, antes da gente começar o vídeo, é fundamental que você que viu o Seiya apanhar feito um condenado, deixar o seu like, você ativar as suas notificações, você se inscrever neste canal, você compartilhar esse vídeo com alguém que torceu pela vida do Seiya junto com você quando você era criança e existia esta bela TV chamada TV Manchete, tá bom? O Noji fez esse vídeo aqui muito bacana sobre a TV Manchete. Eu acho que vai ser muito da hora a gente assistir. Antes, eu queria deixar aqui recomendado para vocês. Tem uma pesquisadora maravilhosa, pernambucana, linda, incrível, né? Minha amiga Grace Falcão. Ela fez uma pesquisa, a dissertação dela foi sobre a revista Manchete, que vocês vão ver que tem a ver também com a TV. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conhecerem também mais sobre esse universo, deixar a dissertação da Grace aqui, caso vocês tenham interesse em ler, tá bom? Amiga, um beijo e parabéns pelo seu trabalho. Bora, Noji, o que você tem para nós? Ela nasceu com a promessa de ser de primeira classe, desafiou a toda poderosa Globo, lançou nomes como Thaís Araújo, Angélica e a Xuxa. Fez história com Jaspion, Cavaleiros do Zodíaco e Pantanal, mas terminou afundada em meio a greves e dívidas milionárias. Não muda de canal porque hoje a gente vai revirar as estantes, baús e corredores dos bastidores da Rede Manchete para descobrir como essa emissora chegou no topo e logo em seguida caiu de maneira dramática. Da origem humilde até o mais alto escalão da televisão brasileira, a trajetória da Manchete é uma das mais impressionantes e vai te surpreender até o último minuto. Tudo começa com o empresário ucraniano-brasileiro Adolf Bloch, que chega ao Rio de Janeiro em 1922. A família Bloch desembarcou no Brasil trazendo apenas um pequeno pilão, usado para espremer especiarias. Daí vem o título da sua biografia anos depois, chamada O Pilão. Em 1923, a família se juntou para comprar uma pequena impressora manual, e aí começaram rodando folhas numeradas do Jogo do Bicho, que na época não era ilegal. Entre a década de 30 e 40, Adolf... Gente, é impressionante. Assim, é muito difícil encontrar alguma história que tenha Rio de Janeiro e não tenha o Jogo do Bicho. Trabalhou em diversas gráficas e editoras, até abrir a sua própria, onde inclusive conheceu e virou amigo do Roberto Marinho. Depois que eles trabalharam na editora Rio Gráfica, que anos depois se tornaria a editora Globo. Editora Globo e Rio Gráfica, agora numa editora só. Editora Globo, da Globo. Foi nessa época que Adolfo idealizou criar sua própria revista, a Manchete. Em 1952, ele funda a Bloch Editores, que inaugura com a primeira edição da revista Manchete, que inicialmente tinha uma tiragem baixíssima. Com o tempo, as edições seguintes começaram a agradar os leitores e o negócio engrenou. As tiragens foram ficando maiores e a circulação passou a ser nacional. No seu auge, a revista Manchete contratou jornalistas e colaboradores do calibre de Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Manuel Bandeira e muitos outros. Nos anos 70, lançaram... Caraca, hein, gente? Nada fraco, hein? Algo inovador, a revista em formato sonoro. 21 de junho, Brasil e Itália. Prepara a segunda sessão, sobrou para a linha de limitação, a boca na meta, pula a caneca, praticamente o bisavô de muitos podcasts por aí, hein, gente? Que loucura! O slogan "Aconteceu, virou manchete", cai nas graças do povo. A revista expande os negócios e as vendas disparam. Aconteceu, virou manchete.
Nos anos 80, os negócios cresceram, virou um complexo gráfico gigantesco e a Manchete se tornou a revista semanal de circulação nacional mais vendida do Brasil. Aqui, a cada dia, a cada mês, imprimem-se Manchete e mais 32 revistas, além de livros, folhetos e enciclopédias. Estas máquinas podem imprimir diariamente 1 milhão de exemplares. Caramba! Este é o mundo mágico de Manchete. Foi nessa época que Adolfo Bloch decidiu que ele transformaria sua marca impressa numa emissora de TV. Era um sonho grandioso, ele iria competir com Globo, TVS, Band, mas ele sabia que não ia competir no Ibope, mas sim na qualidade. Em 1980, a TV Tupi vai à falência, com o governo cassando a sua concessão devido a problemas financeiros, dívidas e má administração, marcando o fim da primeira emissora de TV da América Latina. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio fora do ar. Depois, os técnicos do Dentel retiraram as peças vitais ao funcionamento da emissora e lacraram os transmissores. No ano seguinte, Adolfo... Cara, deve ser um trem... Agora, né, mais difícil disso acontecer nos tempos atuais. Mas deve ter sido um trem muito ruim, assim, de ser... fazer parte de um processo de fechamento, assim, né? Ainda mais, assim, no caso, por exemplo, Tupi, né? Primeira TV da América Latina. Cara, deve dar uma deprê. O Bloch participa da licitação das concessões deixadas pela Tupi e conquista o direito de operar 5 canais. O governo do general João Figueiredo dividiu as concessões entre Bloch e o grupo Silvio Santos, o que gerou rumores de favorecimento político na época. Bloch não se deixou abalar pelas polêmicas. Pelo contrário, ele viu ali uma oportunidade de criar uma emissora com padrão cinematográfico. Para transformar seu sonho em realidade, ele não quis economizar. Investiu pesado e importou antenas de alta potência, equipamentos de última geração e sistemas pioneiros de transmissão em som estéreo. O investimento inicial foi de 50 milhões de dólares, financiados por empréstimos do Banco do Brasil. Nascia ali um grande sonho e, ao mesmo tempo, uma enorme dívida que se tornaria uma bola de neve que anos depois sufocaria o Império Bloch. Às 19 horas daquele domingo, a TV do ano 2000 entrava... Notem que aqui, ó, a empresa pegou dinheiro do Banco do Brasil. Então, quando vier aquele pessoal falar assim, porque as empresas não precisam do Estado, porque o Estado não faz nada. Essas empresas precisam do dinheiro que vem de bancos públicos. Tá? Não caiam nessa ladainha, pessoal. Estava no ar com um discurso do próprio Adolfo Bloch. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Cara, e esse óculos, hein? Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. E esse óculos Deixo torto, com irmão? vocês, meus amigos, a rede Manchete de televisão. Com todo respeito aí, seu Bloch, mas eu não tô conseguindo não olhar para esse óculos torto. Nossa, gente. Eu tenho local de fala, eu também uso óculos, mas meu óculos tá retinho. Gente, ó, esse óculos torto tá puxado pra mim, viu? Está no ar. O sol nascendo, ó. Pouca gente sabe, mas Roberto Marinho, dono da Globo, e seu amigo lá dos tempos de gráfica na juventude, deu consultoria técnica e informal para o nascimento da Manchete. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Em troca da ajuda, hein? Roberto Marinho pediu para que o Bloch não competisse com ele no ramo das novelas. Mas essa era uma promessa que Adolfo quebraria anos depois. Nos primeiros meses, a emissora... Aí você vê, né, que a amizade... Nem mesmo a força do tempo irá destruir.
Gente, eu lembro de novelas da Manchete. E as novelas da Manchete, inclusive, são lembradas por coisas bastante polêmicas. A emissora apostou em jornalismo sofisticado, inspirado nos gringos da BBC e na recém-criada CNN, além de documentários com ar cinematográfico e programas Michael musicais. Jackson. Alô, moçada, estamos aí nos preparando para mais uma filmagem, estreando aí a TV Manchete. Esse é um dia de magia tropical. Você me deu um beijo e uma bola de cristal. Bloch também quis investir na programação infantil e para isso convidou o diretor Maurício Sherman para criar o Clube da Criança. Maurício tem a ideia então de chamar a Xuxa para apresentar. Na época ela era apenas uma modelo de passarela e revista, mas viu na loira muito carisma e achou que funcionaria com as crianças na TV. E como a gente sabe, ele estava certo. Qual é o endereço? E é da Manchete que vem, né, grandes e lendários cortes da Xuxa Verde, né? E inclusive é da TV Manchete que vem o grande clássico Senta Lá, Cláudia. Manchete, Clube da Criança, Caixa Postal, 900, CEP, 2010. Esse projeto de TV... E aqui, no Clube da Criança, a gente vê porque que quando a Xuxa foi pra Globo, tinha Paquita, né? Porque tava ali a Xuxa, nova, sem muita experiência com criança, com um monte de criança ao redor. E assim, eu sou muito fã da Xuxa, né? Cresci com os programas da Xuxa e tudo. E a Xuxa não tinha muito essa coisa de ser... Ela até já falou, né? Que ela até usa a expressão assim, tati-bitate, né? Com criança, né? Ela é meio delulu, assim, em algumas coisas. Porque a gente... que assistia, pra gente era absolutamente normal, assim. E hoje, vendo alguns cortes, caraca, bicho. A Xuxa falava uns negócios bem doidos. Mas obrigada por isso, viu, Manchete? Graças a isso, eu tive show da Xuxa anos depois. A TV para as classes A e B conquistou elogios da crítica, mas a audiência inicial ainda era modesta. Os altos custos de produção e manutenção e a inflação galopante do Brasil logo colocaram Caixa da Manchete no vermelho. Ainda assim, Bloch seguiu mantendo a postura de uma emissora de luxo. Em 1984, a Manchete brilhou ao transmitir o Carnaval do Rio com tecnologia de ponta, algo que gerou repercussão internacional e acabou se tornando marca registrada da emissora nos anos seguintes. Adolfo se preocupou em que a Rede Manchete se destacasse pelas transmissões da grande festa popular. Ainda em 84... Nossa, gente. E ainda personifica, né? Porque, assim, a gente sabe que Rede Globo, Roberto Marinho, Silvio Santos, SBT, Silvio Santos e tudo. Mas você vê, assim, né, que quando são essas emissoras, elas deixam claro que são elas fazendo, né? A Globo, pensando não sei o quê, né? Ou o SBT fala, SBT, na nossa frente, só você. E aí, na Manchete, não. Bloch pensou em todos os detalhes, né? Tipo, é meu. Transmitiu as Olimpíadas de Los Angeles e a Copa do Mundo de 1986. Não vamos falar da Copa de 86, não, tá? Deixa a Copa de 86 bem baixa aqui, ó. Posicionado Sócrates, autorizado, bateu, defende Bates. Precisava mostrar isso. Ai, doutor Sócrates. O Sócrates, né, eu, obviamente, né, como boa corintiana que sou, obviamente, né, todo o meu carinho e admiração pelo doutor Sócrates. Mas, ai, gente, a seleção de 86, bicho. Que tristeza. Me desculpa, viu, Paulo? Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Porém, nessa altura, vai tomar banho! A emissora já percebia que precisava de outros conteúdos mais populares para chamar a atenção do povo e conseguir mais ibope. Olha a amizade do Roberto Marinho e do Adolfo Bloch, ó, começando a rachar, ó. Nesse momento que Adolfo Bloch decide quebrar uma promessa com um velho amigo para mudar para sempre os rumos da TV brasileira. Eu? Se a fase inicial da Manchete foi de sofisticação, a segunda metade dos anos 80 foi em busca de popularidade e ibope. Em 86, a emissora decidiu se arriscar na dramaturgia e lançou a novela Dona Beija, estrelada.
E, inclusive, gente, eu quero fazer um parêntese aqui. Eu tô assistindo o remake de Dona Beija na HBO Max. E eu tô... Gente, eu estou viciada. Porque, assim... Cara, uma produção muito boa, sabe? Muito legal. Inclusive, se você não tá assistindo, assista. Tá muito legal. Eu tô, assim, viciada. Viciada mesmo. É muito legal, tá? A primeira versão foi com a Maitê Proença. A versão atual é com a Grazi Massafera. E tá muito legal. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, pra falar disso, porque, cara, tá muito massa mesmo, viu? Só queria fazer esse parêntese, porque, já que tô falando de Dona Beija aqui, achei bom pontuar. Por Maitê Proença. Com cenas ousadas e uma produção caprichada, a novela surpreendeu ao conquistar liderança na audiência em vários momentos, o que deixou a concorrência perplexa, inclusive seu velho amigo Roberto Marinho. Dona Beija, de Wilson Aguiar Filho. Rede Manchete. A novela fez tanto sucesso que foi vendida para vários países da Europa e ganhou até sua versão compacta em VHS. Uma das novelas de maior audiência da televisão brasileira. Um compacto em 3... Em VHS Betamax. Essas palavras, para você que está assistindo aí e tem menos de 25 anos, essas palavras não significam nada. Meu Deus do céu. E então outra coisa, na HBO Max é Beija, sem esse I aqui, né? E uma característica, assim, quando a gente lembra das novelas da Manchete, que o Nós falou aqui da ousadia, no caso da Dona Beija, tem uma razão para ter tanta nudez, porque a gente está falando de uma pessoa, né, que acabou se envolvendo ali com trabalhos sexuais, com prostituição, né, com a corte, enfim... Né? Então, algumas coisas se justificam. Mas as novelas da Manchete eram muito conhecidas por terem muita nudez mesmo, assim, sabe? Inclusive, quando teve o remake de Pantanal, que Pantanal também é da Manchete, foi uma preocupação porque, assim, cara, como é que a Globo vai tirar algumas coisas? Porque a questão do nudismo na Manchete era uma quarta de manhã. Fitas com 6 horas de duração. Qualidade Manchete Vídeo. Porém, a Globo contra-atacou. Nesse mesmo ano, a Xuxa foi contratada pelo Roberto Marinho e se despediu da Manchete. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Para preencher esse vácuo, a Manchete lançou outros infantis, como um teleteatro com a Lucinha Lins e trouxe a ex-balão mágico Simoni para a Nave da Fantasia. Só aqui mesmo no reino da imaginação que o que assusta é corajoso. Só aqui mesmo. Ainda em 87, a Manchete revela um outro talento pro público infantil. Angélica. A emissora traz Angélica, ainda adolescente, que chega para apresentar a Nave da Fantasia e no ano seguinte assume a volta do Clube da Criança. Vamos lá? Aquele bonito, gostoso, boa tarde! Em paralelo a isso, uma febre que estava rolando nas locadoras de VHS mudaria para sempre os rumos da Manchete. Um cara chamado Toshihiko Egashira volta do Japão pro Brasil e abre uma locadora chamada Golden Fox, na Liberdade, em São Paulo. No acervo, ele coloca fitas VHS gravadas diretamente da TV japonesa, cheias de tokusatsu e anime, tudo em japonês e sem legenda. Mesmo assim, o negócio começou a gerar muito buchicho e movimento entre a comunidade japonesa. Nisso, um cliente chega e pergunta pra ele: por que você não licencia isso, né? Deixa oficial ao invés de só gravar lá da televisão japonesa? O Egashira fica muito animado com a ideia e viaja pro Japão para negociar os direitos de séries como Jaspion e Changeman pro Brasil. Obrigada, moço. Distribuir isso de forma profissional, ele funda em 1986 a empresa Everest Vídeo do Brasil, focada em VHS de tokusatsu e anime. Agora, com a dublagem da Alamo, as fitas viraram uma verdadeira febre nas lojas e locadoras. Os super-heróis japoneses chegaram em fitas de vídeo a preços que você pode comprar. Foi aí que Egashira decide dar o próximo passo. Ele procura emissoras de TV para comprarem os direitos de exibição. Todas as grandes emissoras recusaram, mas a Rede Manchete estava atrás de algo novo para o público infanto-juvenil, então eles topam a parceria. Foi então que em 22 de fevereiro de 88, Jaspion e Changeman estreiam juntos dentro do Clube da Criança com Angélica.
Quer o Jaspion? Então, pra você o Jaspion. Vai que vai. O Fantástico Jaspion. Versão brasileira. Jaspion era muito bom. O sucesso foi imediato e abriu caminho para outros seriados japoneses que chegaram depois, como Flashman, Jiraiya, Maskman, Lion Man, Cybercop, Giban, Kamen Rider Black, o Inspector e muitos outros. O Inspector também era muito legal. Essas produções conquistaram uma geração inteira e se tornaram febre nas ruas, nos intervalos de escola e, claro, nas lojas de brinquedos, com o licenciamento de uma infinidade de produtos que iam de doces e balas até shows pelo Brasil afora. O Circo Show Changeman Jaspion continua emocionando milhares de pessoas em São Paulo. Venha você também viver estas emoções com Changeman Jaspion ao vivo. Ali na Radial Leste, próxima à estação Tatuapé do metrô. A aposta deu certo, levou a Manchete à vice-liderança no segmento infantil e o dinheiro com produtos e licenciamentos deu gás total à emissora. Este ser asqueroso queria invadir a mesbla e destruir os presentes das crianças. Não conseguiu! Graças ao Fantástico Jaspion. Cara, a mesbla. Nossa, gente. Quem teve roupinhas compradas na mesbla, deixa o like, viu? Porque... ai, gente, eu achava muito legal isso. Era engraçado também esse nome, mesbla. Outra também, né, que brilha no céu das marcas que fizeram a nossa alegria nos anos 90. Claro que a Manchete também queria segurar o seu público adulto e por isso seguiu investindo em jornalismo. Em 89, eles tiraram da Globo jornalistas renomados como o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro, que passaram a comandar o Jornal da Manchete. Segunda-feira, 21 de agosto. Você, o Brasil e o mundo, no Jornal da Manchete. No final dos anos 80, a emissora experimentou sua primeira era de ouro. Novelas de sucesso, jornalismo respeitado e programação infantil inovadora colocaram a Manchete na segunda posição do Ibope. Os patrocinadores foram chegando, a receita aumentou, parecia que nada podia dar errado. Mas a década de 90 chegou, e com ela uma mistura imprevisível de ascensão meteórica e uma queda inacreditável. A chegada da década de 90 elevou a Manchete ao seu ápice de audiência. Em março de 1990, estreou a novela Pantanal. Escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Jaime Monjardim, ela era diferente de tudo que se via na TV. A produção apostou em cenários naturais e exuberantes, com tramas mais sensuais e diálogos afiados. Em poucas semanas, Pantanal se tornou um fenômeno nacional. Em São Paulo, liderou quase 60% dos capítulos e no Rio chegou a abrir 20 pontos de vantagem em cima da Globo. Pantanal, a força da natureza pulsando o coração do homem. Pela primeira... E tem algumas coisas sobre Pantanal também que é bom pontuar. Eles investiram, né, que o Nós falou, eles investiram em cenários naturais. Assim como no remake, eles também foram pro Pantanal, para a região do Pantanal, para fazer as gravações, né? Só que a estrutura era menor. Até eu vi uma entrevista do Marcos Palmeira, que o Marcos Palmeira, na primeira versão, ele fez o Tadeu. E aí ele falou que tinham, acho que 2 fazendas só que eram usadas para fazer os cenários. E eles ficaram 5 meses direto no Pantanal para gravar a novela. Então eles não tinham noção do que estava acontecendo, nem nada, assim. Eles ficaram meses lá, gravaram e tudo, mas à medida que foi gravando, já foi também lançando, né? E eles não tinham noção do que estava acontecendo. Quando terminaram as gravações, e aí eles voltaram para suas cidades, voltaram para São Paulo, para o Rio, eles viram que estava fazendo um grande sucesso, né? Ele até falou que o Marcos Winter, que fez o Jove na primeira versão, ele estava tipo, sendo aclamadíssimo, parado nas ruas e tal, né? Com um galã e tudo. A novela teve uma receptividade muito grande. E tem uma outra coisa também. Pantanal foi apresentado primeiro para a Globo e a Globo recusou. E aí a Manchete foi, vem aqui que a gente faz esse negócio. Com o sucesso de Pantanal, essa é a história que eu já vi em vários lugares, tá?
O sucesso de Pantanal, o Benedito Rui Barbosa acabou voltando para a Globo, e a Globo falou assim, faz um negócio tipo esse que você fez para Manchete, fez um Pantanal, faz um outro negócio aí, e aí veio Renascer, né? Que já teve outros problemas, já teve outras coisas, né? Assim, foi uma novela também com uma boa audiência, mas foi uma novela também muito polêmica, porque a Adriana Esteves, né, que interpretava a Mariana, não foi uma personagem muito bem recebida. Ela teve até quadros depressivos depois da novela. Essa situação do filho disputando a mesma mulher que o pai, isso também não foi muito bem visto, assim. Mas, como nós também pontuou aqui, Pantanal na Manchete, tipo, aqueles banhos no rio que a gente via que a Juma fazia, a mãe dela fazia. Na Manchete, gente, ó, sem censura nenhuma, tá? Isso e muito mais. Primeira vez, desde a década de 70, uma novela fora da Globo liderava o horário nobre. 20 o que, anos. Claro, virou capa dos principais jornais e revistas da época. E, embalada pelo sucesso, a emissora seguiu investindo em novas produções. Em 91, inovou de novo com a história de Ana Raio Zé Trovão, uma novela itinerante sobre a caravana de rodeios que viajou 14 mil quilômetros pelo Brasil. A ideia de mostrar o Brasil que o Brasil não conhece atraiu a atenção do povo e garantiu o segundo lugar de audiência. A história de Ana Raio e Zé Trovão. O Brasil que o Brasil não conhece na nova novela da Manchete. Estreia, dia 12. Empolgada, a Manchete inaugurou uma sede moderna em São Paulo para afastar a imagem de emissora carioca justamente no dia do aniversário de São Paulo. Bom, eu só posso parabenizar São Paulo pela sua produção cultural, que tem sido maravilhosa. Porém, as despesas dessas superproduções saíram muito mais caras do que o planejado. Ana Raio exigiu uma logística. Não parece que foi nem planejada essas produções. Nem parece que teve planejamento. Muito complexa e permaneceu quase um ano no ar. Quando a emissora quis repetir a fórmula mágica, em 92, com a novela Amazônia, veio o desastre. Problemas com o diretor, equipamento... Nossa, essa novela foi muito flopada. Equipamentos importados atrasaram e uma trama confusa fizeram a novela ser um fiasco. Bloch previu uma audiência de aproximadamente 25 pontos, mas a realidade foi dolorosa, aproximadamente 2 pontos no Ibope. O desastre espantou anunciantes e afundou a Manchete em dívidas, inaugurando a primeira grande crise financeira da emissora. Bom, mas voltando à Manchete, em junho de 1992, a emissora negociou vender parte da empresa para o grupo IBF, do empresário Hamilton Lucas de Oliveira. O IBF ficou com 49% das ações e o controle administrativo da TV. Bastidores comentavam que a venda tinha motivação política. O Hamilton era ligado ao presidente Collor, que não simpatizava com Bloch. E com a promessa de... E aí também, né, com o impeachment do Collor, com todas as coisas que aconteceram durante o governo Collor também, a gente sabe que muitas empresas também não tancaram aí, né, o aspecto econômico e político, enfim. E tem também aquela, né, de que o Collor também, ele tinha muita proximidade, né, com o pessoal da Globo, né. Então, faz sentido também ele não ser muito fã ali da Manchete, né? Enfim, para saber mais sobre o governo Collor e sobre essas questões aí envolvendo o primeiro presidente impeachmentado da história do Brasil, eu recomendo fortemente que vocês escutem o podcast Collor vs Collor, que tem na Globoplay, tá? Um podcast da Globo, muito bom mesmo. Muito interessante. Conta a história, né, da família Collor e até chegar na briga, né, do Fernando Collor com o irmão dele, o Pedro Collor. Para quem não sabe, um resumo básico, o Collor estava envolvido em vários esquemas de corrupção e ele foi denunciado pelo seu irmão, o Pedro Collor, né? E aí, enfim, a história da família Collor, gente, ó, para quem gosta assim de trama, fofoca e assim, né, coisa verdadeira, assim, né, da vida real, ó, é um sabor, recomendo fortemente, tá? Nas dívidas, a nova direção, na verdade, mergulhou a Manchete no caos. Em outubro de 92, todos os pagamentos foram suspensos, salários atrasaram, pararam de pagar contas básicas de água, luz, gás, direitos de exibição e parcelas da dívida com o Banco do Brasil recém-negociadas.
Putz, então assim, né? Pagou foi nada, hein? Não pagou nem o papel... Ops. Pagou nem o papel higiênico da galera, hein? Caraca. Contas de fornecedores também. É a ironia da vida, né? Que é uma empresa que estava, né, prezando ali pelo alto nível, né? Chegar nesse ponto, né? Também ficaram sem quitação e nem a parcela de pagamento à própria família Bloch foi honrada. 670 funcionários foram demitidos e a base de operações da emissora foi transferida para São Paulo. Para tentar segurar o público, a IBF decide abandonar de vez o padrão de qualidade da Manchete e começa a apelar para programas mais sensacionalistas e até para filmes mais quentes no programa Cine Mania 2. Se você não está ligando o nome... Note que tava lá assim, Cine Mania 2, mais forte ainda. E a pessoa, saiba que está no ar a nossa promoção Willy, o intrometido. Enquanto isso, grandes estrelas da casa abandonavam a Manchete e iam para outras emissoras, enquanto o Ibope despencava, derrubando a emissora para o 7º lugar na audiência da Grande São Paulo. Caraca! O ápice dessa crise culminou em julho de 1993. Funcionários da TV Manchete em São Paulo, com salários atrasados há meses, invadiram a torre de transmissão no bairro do Sumaré e tiraram a emissora do ar. Por cerca de 10 horas, os grevistas exibiram cartazes com frases como "estamos passando fome" e "estamos sem salário há 3 meses". Nossa, o pessoal, os trabalhadores da Manchete, igual o pessoal lá do Patati Patatá. Queremos dar dinheiro! 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 Sem receber o pagamento há meses, os radialistas da TV Manchete ocuparam o prédio da emissora em São Paulo. Sem salário não tem trabalho. Fora do ar até o início da noite. Esse episódio em que a Manchete virou Manchete foi notícia até na Globo. Os funcionários da TV... Aí você vê, né, o que é um amigo ressentido, né? Você quebrou a promessa, aí, né, seu amigo tá na merda, o seu ex-amigo está na merda, você vai lá e expõe na sua televisão, né? TV Manchete em São Paulo tiraram hoje a emissora do ar para protestar contra a falta de pagamento. Quem sintonizou a TV Manchete hoje de manhã viu este comunicado dos funcionários. Nós, trabalhadores da TV Manchete São Paulo, interrompemos a programação por falta de pagamento dos salários. A falta de funcionários fez o diretor de esportes, Alberto Léo, ter que improvisar e apresentar o Jornal da Manchete. Bem, outras notícias a qualquer momento, então logo... O cara virou o Barbie Profissões da Manchete. Mais no Noite e Dia. Fez agora mais um capítulo de Dona Beija e a seguir a Clodovil abre o jogo. Pressionado, Hamilton perdeu apoio e Bloch recorreu à justiça alegando quebra de contrato. Em abril de 1993, a venda à IBF foi anulada e a Manchete voltou para as mãos da família Bloch. A Rede Manchete começa uma nova fase. A Manchete volta a ser a televisão de primeira classe, realizando para você o melhor da TV. Agora Adolfo Bloch tentava arrumar a casa, negociando com sindicatos e prometendo pagar os atrasados. A emissora sobreviveu na base de reprises, tapa-buracos e produções independentes. Mas o que parecia ser o fim da emissora, na verdade, se transformou num retorno triunfal. Cavaleiros do Zodíaco! Em 1º de setembro de 1994, o Brasil ainda se acostumava com o Plano Real e a Rede Manchete reestreou com um título que viraria a se tornar febre: Os Cavaleiros do Zodíaco. Eles chegaram para arrasar com os inimigos. Cavaleiros do Zodíaco. Que dê a sua força, Pegasus! Adaptado do anime... Só pra deixar claro, eu falei do Seiya, né, mas para mim o Shiryu era muito mais legal. Adorava Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya, o desenho rapidamente conquistou médias de até 14 pontos de audiência, devolvendo à Manchete a vice-liderança diária. Quando dava horário, crianças e adolescentes paravam tudo que estavam fazendo e corriam para frente da TV para acompanhar os Cavaleiros. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco. Ó, só uma observação também importante. Quando eu assistia na Manchete, a abertura que eu conheço é a abertura com acho que é o Trem da Alegria que canta. Eu vou colocar aqui pra vocês. É essa abertura aqui. Que é aquela assim: Pegasus, ajuda o teu cavaleiro. Sabe? Pegasus.
ficar cantando aqui, porque, enfim, né? Não sou uma grande cantora. Mas, assim, tem várias versões. Inclusive, tinha disco dos Cavaleiros do Zodíaco. Tinha um CD e eu tinha. Aí tinha, o rap do Zodíaco. Ai, cara, Cavaleiros do Zodíaco, muito bom. O anime virou uma espécie de Chaves pra Manchete, que o reprisou... Não, isso aqui foi a melhor comparação. O Chaves da TV Manchete era o Cavaleiros do Zodíaco, com certeza. Incontáveis vezes, enquanto importava outros animes que também viraram febre, como Shurato, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e muitos outros. Corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. A Manchete conseguiu atrair uma verdadeira legião de fãs e se consolidou como o canal dos heróis japoneses, marcando profundamente a cultura pop brasileira. Sim. Mesmo querendo, não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso, e nestes sonhos voam fantasias que muito insou. Sailor Moon eu não assisti não, tá? Curtia muito não. Eu era também uma criança que gostava muito de astrologia, né? E hoje sou uma adulta que gosta de astrologia. Então os Cavaleiros do Zodíaco pra mim era muito legal. Em paralelo a isso, a emissora também tentava voltar a ser relevante na dramaturgia. Em 95, lançou Tocaia Grande, adaptação do romance de Jorge Amado. A novela começou com uma audiência fraca, mas o diretor Walter Avancini entrou um mês depois, adicionou personagens cômicos, um toque mais caliente e conseguiu triplicar os números. De Jorge Amado. O que eu falei pra vocês? Quando falava novela da Manchete, se você é muito novinho, se você tem menos de 25 anos, pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu pai, pra uma pessoa mais velha aí, o que eles lembram quando fala assim, novela da Manchete. Cara, era muita apelação, assim, com relação ao corpo, especificamente, né, o corpo das mulheres, né, então, assim, tinha muita nudez nas novelas da Manchete, muita mesmo. Caia Grande, uma surpresa em cada capítulo. Hoje, depois do Jornal da Manchete. Mesmo assim, a novela terminou com uma média de 9 pontos, o que mostrou que eles precisavam de algo mais grandioso. Em novembro daquele ano, a emissora e o Brasil sofreram um enorme baque. Adolfo Bloch faleceu no dia 19 devido a complicações durante uma cirurgia cardíaca. O corpo do presidente das empresas Bloch e da rede Manchete, Adolfo Bloch, vai ser sepultado daqui a pouco, no cemitério israelita velho, em Vila Rosali, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele era o vô que eu gostaria de ter para mim. O Adolfo era parte do país, né? Era um pioneiro, um dos pioneiros desse país, uma pessoa com um imenso senso de humor, uma pessoa extremamente original. É muito difícil, né? Porque ele assim, foi o pai da minha carreira, do meu trabalho. Foi uma pessoa que sempre abriu portas, acho que para todo mundo, sempre botando à frente até mesmo de interesses financeiros das pessoas. Ele sempre acreditou na cultura, acreditou na novos talentos, né? Esse aqui é o sonho dele. Eu espero que as pessoas saibam cuidar dele com muito carinho. Não souberam, Angélica. Que todos reconhecem o homem que ele foi. Eu algumas vezes citei o Adolfo Bloch como exemplo de pessoas que saíram do nada e chegaram aonde chegou. A gestão da Manchete passou... Perdão, tá, Pelé, mas é que eu lembrei de outra coisa, aquele meme do... Ele saiu do nada e agora tá aqui com porra nenhuma. É muito bom esse áudio. Uma pessoa mediocrático, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. Sobrinho do Adolfo. E o clima na Manchete só iria melhorar mesmo em setembro de 1996 com a estreia de Chica da Silva. Produzida com alto investimento e forte campanha publicitária, a novela narrava a saga de uma escrava alforriada que ascendia socialmente. Estrelada por Thaís Araújo, a novela tinha uma baita ousadia que deu certo. Chica da Silva alcançou médias entre 14 e 16 pontos, com picos de 20 a 22. A trama ficou quase um ano no ar e em várias vezes eles ganhavam da Globo. Chica da Silva, nesta segunda, depois do Jornal da Manchete.
E atores de peso também, né? Em 97, na esteira da Chica, o canal lançou Mandacaru, que trazia uma trama envolvendo cangaceiros do Nordeste. A novela manteve cerca de 8 pontos de média e permaneceu quase um ano no ar. Pela primeira vez, o cangaço vai ser o tema central de uma novela brasileira. Mandacaru resgata a país. A Globo já não tinha feito isso antes, não, gente? Forçarem. Os sons, a música e a cultura do Nordeste. A essa altura, o país vivia instabilidades econômicas e os salários começaram a atrasar de novo. Era um presságio do fim, que dessa vez batia na porta da Rede Manchete com força total. Começa as músicas tristes do Nojo com... No início de 1998, quando chega essa Manchete parte, já estava à beira do precipício. As parcelas dos empréstimos se acumulavam, os juros eram altos e a crise financeira pós-crise asiática deixaram as dívidas impagáveis. A essa altura, a emissora mais devia do que valia, então legalmente eles já deveriam ter fechado as portas. O governo federal tinha receio de caçar a concessão e provocar demissões em massa de mais de 2.000 funcionários, então a ordem era segurar até onde dava. Enquanto isso, a Manchete criticava duramente os bancos e os altos juros. O Banco do Brasil sistematicamente obteve ganhos estratosféricos, usurários e, portanto, legalmente condenáveis em todos os negócios que a realizou com as empresas do Grupo Bloch. Tentando se reinventar, a direção reformulou o Jornal da Manchete e contratou Claudete Troiano para o programa Mulher de Hoje. Estamos de volta aqui ao vivo com o nosso programa e hoje você vai conhecer... Esse ao vivo que tá tocando aí no fundo aí do programa da Claudete é o do Netinho, viu? Eu sei porque eu tinha esse CD e eu vi muitas vezes. Um novo quadro que nós estamos começando nessa sexta-feira e vamos estar sempre levando ao ar para você. Fecharam parceria com a produtora TV Ômega, do Amilcare, para reforçar os domingos. Nessa surgiu Domingo Total, um programa de auditório com Otávio Mesquita, Virginia Novick e Sérgio Malandro, que chegou a marcar 6 pontos, mas não tinha formato capaz de fazer o dinheiro entrar mais rápido do que os juros cresciam. Não posso te entrevistar. E tem autorização pra Globo? Eu vou mandar um fax pro Buzoni. Buzoni, eu tô te mandando um fax amanhã. Se entrar no ar, porque deu certo, viu, Marlene? Se não entrar no ar, porque eu tô perdido. Olha já segurança aqui do lado. Olha lá. Em agosto daquele ano, a Rede Manchete lançou sua última cartada, que não deu certo. Com a novela Brida, uma adaptação do best-seller do Paulo Coelho, rolava... Nossa, isso aqui, olha, quando vocês pensarem em fracasso, pensem em Brida. O livro, assim, eu já li vários livros do Paulo Coelho, inclusive, ó, um beijo, Paulo Coelho. Eu gosto muito dos livros do Paulo Coelho. E Brida foi um dos livros que eu li. Brida é legal, não é, assim, um dos melhores, pelo menos na minha opinião, não acho que Brida seja um dos melhores livros do Paulo Coelho. Acho que tem outros que são mais interessantes. Mas essa novela, gente, nossa, Brida... Olha, antes não tivessem tentado nada, hein? Tava ali uma esperança de que o nome do escritor ajudasse a atrair anunciantes. Mas o tiro saiu pela culatra. Brida. Existe uma em cada mulher. Amanhã em 2 horários. 7, 10 e 20 da noite. A novela registrou em média 2 pontos no Ibope, muito menos do que eles previam em contrato. Os patrocinadores cancelaram o apoio e a emissora mergulhou de vez no prejuízo. Nos bastidores, um verdadeiro caos. Briga entre direção e a equipe, salários atrasados e até falta de comida pra galera que trabalhava na novela. Nossa! Em outubro rolou outra greve geral de funcionários e a Manchete tomou uma decisão inédita na TV brasileira. Encerrou a novela Brida do nada, mandou todo mundo embora e botou um narrador contando o final às pressas, usando cenas reprisadas. Um sinal claro da falência da emissora. Hermê, tentando salvar Cris de um novo envolvimento com Vargas, acaba sendo morta por Lilian, amando do feiticeiro. E enquanto a audiência despencava, as dívidas... Vocês conseguem imaginar... A gente aqui que é da nação noveleira desse Brasil, vocês conseguem imaginar, você tá assistindo, assim, não tinha muita gente assistindo, mas vocês conseguem imaginar, um dia, você senta assim para assistir Três Graças, por exemplo, e ao invés de vir a Arminda gritando, o Raul coçando a cabeça, aí vem um narrador e começa a falar, a Arminda aconteceu isso com ela, o Raul aconteceu isso, a Gerluce mais uma vez atrasou no trabalho e tal. Gente, vocês conseguem imaginar o tanto que isso foi realmente chocante? Porque eu, pelo menos,
até procurei para ver se teve outros casos de uma novela que tenha sido encerrada dessa forma no Brasil. E não tem. Não tem. Simplesmente, assim, Brida entrou para a história como assim, o desfecho mais inusitado e impossível da história. Dívidas explodiam. Em 14 de outubro de 98... E outra curiosidade sobre Brida. Sabe quem fez parte do elenco de Brida? Ela mesma, Manuela Dias. Né? Nossa nada querida autora de Vale Tudo. Mais de 1.000 funcionários fizeram a maior greve da história da empresa. A direção respondeu com mais demissões e anunciou o fim do departamento de novelas. Na madrugada de 11 de dezembro, um grupo de 25 funcionários da TV Manchete em São Paulo invadiu de novo a torre de transmissão e interrompeu o sinal. Eles exibiram vários slides cobrando salários atrasados. Seus 2.500 trabalhadores não podem ser prejudicados por 25 baderneiros. As providências de ordem legal e policial já estão sendo tomadas para regularizar a transmissão de São Paulo. Nessa, uma igreja entra no jogo para tentar fazer um milagre e salvar a Rede Manchete. Em janeiro de 99, a Manchete fechou um acordo com a Igreja Renascer em Cristo, com a ideia de que eles assumissem a programação e operação por 15 anos, pagando 60 parcelas de R$ 4.800.000 por mês. Não existe crise nem depressão. De segunda a sexta, a história comovente de pessoas que descobriram como é bom estar de bem com a vida. Na prática, era um arrendamento, algo que é proibido pela lei de radiodifusão no Brasil. Mesmo assim, a Renascer ganhou controle da grade e trocou grande parte da programação por cultos religiosos e televendas. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ah, mas o pagamento da primeira parcela? Nem esse foi feito. Diante da inadimplência e da pressão do Ministério das Comunicações, a Manchete rompeu o contrato e expulsou a equipe da igreja. A Renascer, porém, conseguiu uma liminar para retomar a programação religiosa. Ou seja, a essa altura ninguém mais entendia quem mandava na emissora. Um dia de festa, um dia para comemorar a salvação que Jesus Cristo nos dá. Enquanto isso, a dívida estimada só com impostos federais era de 540 milhões de dólares, sem falar nos muitos milhões de dívidas com funcionários e fornecedores. Nossa. Foi aí que em maio de 1999... Realmente era impagável isso aí mesmo. Porque só para um tá devendo tudo isso? Nossa! Com o aval do Ministério das Comunicações, a concessão da Rede Manchete foi repassada ao grupo TeleTV do Amilcar Júnior e Marcelo de Carvalho, empresários da produtora TV Ômega. Na prática, os novos investidores compraram apenas os canais limpos, entre aspas, deixando a maior parte dos débitos trabalhistas e fiscais para trás, inclusive o nome. Agora, Amilcar, de que forma a experiência sua na TeleTV pode interferir na programação, na administração da Manchete? Olha, veja bem, a Manchete, a antiga Rede Manchete, né, que esse é um ponto importante. Vai mudar o nome. Que muda de nome? Vai mudar o nome. A Amilcar assinou a compra da Manchete por 608 milhões de dólares, montante que incluía o pagamento parcial das dívidas. Foi então que o dia 17 de maio... A antiga Rede Manchete, né, que esse é um ponto importante. Vai mudar o nome. Os cartazes, eu quero ver os cartazes. Vai mudar o nome. A Amilcar assinou a... Mais uma vez fomos roubados. Compra da Manchete. Feliz foi Adão que nunca teve sogra e nem trabalhou em televisão. Atenção, procura-se, acho que é um homem, que atende pelo nome de Janeiro. Meu Deus, isso aqui não vai dar para ler, não. Por 608 milhões de dólares, montante que incluía o pagamento parcial das dívidas. Foi então que o dia 17 de maio de 1999 ficou marcado como o último dia da Rede Manchete oficialmente no ar. Eles exibiram um capítulo reprisado de Pantanal e encerraram as transmissões. Estamos encerrando nossas transmissões de hoje, certos de ter levado até você uma programação do mais alto nível. Logo mais estaremos de volta. Uma boa noite. Não voltaram. Durante 90 dias, os novos donos da Manchete poderiam continuar usando os estúdios, mas não o nome nem a logo da Manchete. Por isso rolaram jornais e noticiários genéricos, sem nome, enquanto o processo da Rede TV era concretizado. Boa noite.
Um navio de luxo pega fogo em alto mar com mais de 1.000 pessoas a bordo. Todos se salvaram, mas o navio afundou 6 horas depois. Meses depois, uma decisão judicial estabeleceu que a nova emissora não herdaria as dívidas trabalhistas e tributárias da Manchete. Foi aí que milhares de ex-funcionários e ex-fornecedores ficaram a ver navios. E assim, oficialmente, a Rede Manchete faliu, desapareceu e deu lugar à Rede TV. Este é o sinal de um novo tempo. A partir de segunda-feira entra no ar a Rede TV. É inevitável pensar que o fim da Rede Manchete tenha sido tão triste, né? Tão melancólico assim. Mas o seu legado, esse sim, é vivo, muito vivo até hoje. A emissora teve a audácia de inovar em todas as frentes e redefiniu padrões na televisão brasileira. Marcou época com programas infantis, fez história nas novelas e foi a grande responsável pela febre do entretenimento e da cultura japonesa no Brasil. Foi também berço de grandes artistas, teve a pachorra de desbancar a Globo e, por mais que tenha errado inúmeras vezes, errou tentando fazer uma emissora de qualidade, enquanto a concorrência achava que o brasileiro não merecia tudo isso. Quem viveu a época sabe, a Rede Manchete fez parte da nossa infância, da nossa juventude, da nossa vida. Infelizmente e ironicamente, a TV do ano 2000 não chegou a conhecer o novo milênio. E o legado que fica é da inovação, da coragem e da criatividade de uma família que não teve medo de dobrar apostas, mesmo pagando caro por isso. Não pagou, né, Noje? Meio que não pagou. Das mais de 2 décadas do fim, ela ainda vive no coração dos fãs como símbolo de uma era de ouro, se tornando parte da história de cada um dos brasileiros que tiveram a honra de um dia sintonizar a Rede Manchete. Você sempre soube honrar essa saudade. Vou repetir seu ensinamento maior. A vida só é digna de ser vivida quando se faz algo pela vida em vida. E como você engrandeceu e realizou esse pensamento? Por quê? E você ensinava, o importante não é ser nem parecer, o importante é fazer, construir. Adeus, Adolfo. Adeus, meu grande e inesquecível amigo. É, galera, o seu bloco audaciosamente foi onde nenhum homem jamais esteve, né? É muito doido, né? Você pensar que uma empresa desse tamanho chegou ao ponto de ter dívidas impagáveis, né? Chegar num ponto assim, cara, esse aqui você já tá falido, você já tá ferrado, não tem como você me pagar, fecha o quiosque, né? Mas, de verdade, uma coisa o Noji falou que faz muito sentido, assim, realmente, a Manchete deixou marcas, realmente, assim, todo mundo que acompanhou a programação da Manchete lembra da Manchete até hoje, assim, com Cavaleiros do Zodíaco, com as novelas, com a programação, as revistas, esse negócio de revista em áudio, gente, isso aí é o bisavô do podcast, sabe? Com toda certeza, né? Se a gente pensar, assim, que em 1980, né, alguém teve a ideia de fazer uma revista em áudio, cara, isso é basicamente muitos podcasts que a gente vê hoje. Então, foi muito interessante, mas, assim, é aquela coisa, né? Às vezes as pessoas não sabem a hora de parar. Às vezes os sonhos grandes das pessoas também não acompanham suas contas bancárias, aparentemente, né? Enfim, o que vocês acharam? Eu achei muito legal, achei muito massa, muito interessante, assim, poder relembrar, né, como era a programação da Manchete. Para mim, as referências, né, da Manchete, né, a programação infantil da Manchete, para mim, é uma grande referência, porque eu era uma criança, né, quando a Manchete, né, lançou aí Cavaleiros do Zodíaco, o Jaspion, o Kamen Rider Black RX, enfim. E eu gostava bastante. Era uma programação que eu gostava muito, assim. Eu tinha muito apreço aqui pela programação da Manchete. E você, o que você achava também da Manchete? Você assistiu? Você assistiu Manchete? Deixa aqui nos comentários, viu? E se você não assistiu, se contente com esse vídeo aí do Noji, porque, enfim, é aquele tipo de coisa que só se vive uma vez. E pro Noji, deixa aqui, né, todo o meu carinho.
Ficou muito legal esse vídeo. Muito obrigada, tá, por esse vídeo. E vida longa aí esse projeto que você tem aí de fazer esses docs, assim, que tô achando super legal de assistir. E a gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau.